Olá pessoal, nós aqui novamente, correção de mais uma lista de questões, tá? O nazifascismo ou os regimes nazifascistas, tá? O título que eu dei aqui foi nazifascismo, lá na nossa lista de questões, os regimes nazifascistas, não alterem nada, é lógico. Vamos lá para a nossa lista de questões. Os regimes nazifascistas, questões. Então vamos lá, começando com uma questão bastante bastante nova aí, bastante atual, uma questão da UERJ 2025, né? O documento cartográfico abaixo surgiu e se disseminou na época do Terceiro Reich alemão, entre 1933 e 1945. A tradução do título: A raça nórdica e os germânicos como difusores de cultura, tá? Calma aí, vamos baixar um pouquinho para a gente dar uma olhada nessa imagem, tá? Então, como o comando da questão, né, esclarece, não, comando não, né, mas como essa introdução esclarece, né, é um documento cartográfico, um mapa, né, que foi disseminado durante o período do Terceiro Reich, que mostra, né, a Alemanha, a região aqui mais ao norte da Europa, né, os nórdicos aqui, como difusores da cultura, ó, em direção, vou fazer diferente, como difusores da cultura, em direção à Islândia, opa, deixa eu pegar direitinho aqui, ó, Inglaterra, França, Península Ibérica, Europa Oriental, né, até lá a Turquia, olha aqui, ó, Roma, né, olha aqui, ó, Grécia. Então, quer dizer, até mesmo a cultura romana, romana e grega foi fruto, né, da cultura nórdica, da cultura germânica. Olha aqui, ó, os germânicos como difusores de cultura. Então, está mostrando aqui como os germânicos difundiram a sua cultura para toda a Europa e até mesmo o Oriente Médio, aqui, ó, Egito, né? Então, grandes difusores de cultura. Beleza? Considerando o contexto histórico, então lembrando que nós estamos falando do período Terceiro Reich, né? Domínio nazista na Alemanha, a disseminação do documento permite identificar o uso da cartografia com a seguinte finalidade. Então, usou-se cartografia aqui para qual finalidade? Assegurar a associação política? Não me parece, está falando de cultura, estou falando aqui que os germânicos foram os grandes difusores de cultura, portanto eles têm cultura superior, né? Eles têm uma cultura superior e por isso devem dominar os inferiores, mas não está falando aqui exatamente de assegurar a associação política. Olha o comando da questão: identificar o uso da cartografia com a seguinte finalidade principal. Qual é a finalidade principal? Não é a associação política. Exercer regulamentação econômica, o texto não fala disso. Quer dizer, o texto não, né? A imagem não fala disso. Né? A imagem fala como difusão de cultura. Exercer regulação econômica também não é. Então vamos marcar aqui um X na B. Estabelecer liderança científica também não. Então nos resta qual? Fomentar propaganda ideológica, claro. Olha, os germânicos como difusores da cultura, como cultura superior, como raça superior, se destacando na Europa. Foram eles que disseminaram toda a cultura na Europa. Então é um fomento de uma propaganda ideológica. Perfeito? Vamos lá. Olha, também questão bem recente, ó. Unesp 2024. O verdadeiro horror dos campos de concentração e de extermínio reside no fato de os internados, mesmo que consigam manter-se vivos, estarem mais isolados do mundo dos vivos do que se tivessem morrido, porque o horror que compele ao esquecimento. No mundo concentracionário, mata-se um homem tão impessoalmente como se mata um mosquito. Atenção nessa frase. Já falei para vocês, né? Levem uma caneta, né? Vão grifando o texto, não é exatamente essa parte que eu quero, isso que eu quero. Mata-se
um homem tão impessoalmente como se mata um mosquito. Tá, então eu estou falando que a vida do ser humano aqui vale tanto quanto a vida do mosquito, tá? Então eu estou desumanizando a pessoa, ok? Tá? Então o que aconteceu nos campos de extermínio, nos campos de concentração e extermínio? Uma desumanização das pessoas. Uma pessoa pode morrer em consequência de tortura ou de forma sistemática, ou porque o campo está superpovoado e há necessidade de liquidar o material humano supérfluo. Tá? Muito bem, textinho da Hannah Arendt, Sistema Totalitário. Ao caracterizar a peculiaridade das ações nazistas nos campos de concentração. Tá? Então, qual a característica, né, das ações nazistas nos campos de extermínio de concentração? Destaca o texto. O incerto refere-se diretamente. Atenção, aqui a questão traz isso. Refere-se diretamente. Vou grifar até aqui. Olha só. Refere-se diretamente. Tá? Refere-se diretamente à ausência de condições básicas de saúde, de higiene. Tá? A ausência de condições básicas de higiene. O texto fala disso. Não, mas nos campos de concentração realmente não havia condições, né, de higiene, tá? Mas o texto não fala exatamente disso. A coisificação dos prisioneiros, sim. Desumanização, coisificação dos prisioneiros. Então a B é a resposta correta. Ao respeito aos direitos humanos, pelo amor, né? Onde tinha respeito aos direitos humanos aqui? De jeito nenhum. Ao prevalecimento do nacionalismo, não fala de nacionalismo. Não fala que alguns presos nos campos de concentração eram melhor tratados devido à nação, né? De origem. Não. A escravização de prisioneiros. Prisioneiros foram submetidos a trabalhos escravos, trabalhos né, obrigatórios, foram, mas o texto não se refere diretamente a isso. Então, qual é o principal tema do texto? A coisificação de prisioneiros, letra B, tá? Vamos ler aqui já depois o texto aqui para a gente analisar. Essa é uma questão um pouquinho difícil, tá? A discriminação contra minorias, como homossexuais, ciganos, antissociais, doentes ou deficientes mentais ou afro-alemães, foi planejada em primeiro lugar para purificar a raça alemã e deixá-la apta para uma guerra de conquista do mundo. Então, ou seja, tá? Eu preciso aqui fazer com que a minha raça seja pura, a minha raça superior, mas ela só vai ser superior se for pura. Eu preciso conquistar o mundo. Então eu tenho uma raça superior que pode conquistar o mundo, mas ela só vai conquistar o mundo se ela for pura. Tá? Algumas das decisões tomadas pelos nazistas ao chegar ao poder visavam preparar a Alemanha para a guerra. Considerando os primeiros anos do governo nazista, assinar-lhe a proposição falsa. É uma questão bastante complexa, né? Tanto quanto difícil, porque ela vai pedir aqui para vocês, né? Considerando os primeiros anos do governo nazista, e vamos achar a proposição falsa. Lembrando que o contexto é primeiros anos do governo nazista. Remover as minorias, aprisionando-as e, muito radicalmente, tirando-as da cadeia hereditária, economizaria o dinheiro da nação, reduzindo o número de pessoas improdutivas que, na visão dos nazistas, tinham que ser sustentadas pelo restante. Isso daqui está certo. Né? Então, o que acontece? Os nazistas, eles tinham uma bronca muito grande com essa questão, né, dos inferiores, temos que ser sustentados pelos superiores. Então, no país existiam os fortes e os fracos. Lembra que eu falei? A democracia era atacada pelos nazistas porque eles acreditavam que davam voz aos fracos. E os fracos não deveriam ter voz, os fracos não deveriam governar, quem deveria governar eram os fortes. Né? Aí eu tenho outra questão. Se o alemão, se o germânico, se o ariano é superior, logicamente que o trabalho dele vai ser mais eficiente. Né? Então, pessoas improdutivas, pessoas de raça inferior, né, são improdutivos. Então, essa aqui está errada. Os primeiros anos do regime nazista, as políticas de hegemonia estatal
contra minorias como antissociais, criminosos, ciganos e homossexuais foi bem mais radical do que contra os judeus, sim. Né? Os judeus só vão tornar-se alvo, né, do ódio nazista após algum tempo, nos primeiros anos. Esse ódio foi voltado mais contra outras pessoas, como por exemplo criminosos, homossexuais, né? Ok? O governo nazista não estava preocupado com os efeitos de ações antissemitas sobre a frágil recuperação econômica e nem apreensivos com as consequências econômicas e diplomáticas que a lei e boicote a lojas judaicas estavam causando devido à reação de nações e negócios estrangeiros. Nossa, e eles estavam preocupados. Né? Então, falar que eles não estavam preocupados é falso. Se é falso, é isso que nós vamos marcar. Tá? Porque havia sim, não que a Alemanha, né, cumpria à risca tudo que era posto pela Liga das Nações, mas a Alemanha estava sempre negociando. Então, poxa, como um bom negociador, eu vou tentar aqui não atacar diretamente os judeus, porque isso vai me trazer, né, alguma retaliação. Então, isso aconteceu. Os judeus estavam preocupados. Tá? Vamos apagar aqui para ler as outras. Não, a outra, né? Só tem até a D. Não só o Partido Nazista, mas também partes significativas do Estado e do serviço público queriam, desde meados de 33, introduzir medidas proibindo o casamento e as relações sexuais entre judeus e não judeus. Claro, né, gente? Né? Então não era o Partido Nazista que criou isso do nada. Isso já estava, esse antissemitismo já estava, né, impregnado na Europa, principalmente na Alemanha. Tá? Então, o que o nazismo fez? Né? E por que o nazismo chegou ao poder? Porque ele vai observar a sociedade, vai observar, né, a sociedade reagindo àquele contexto, né, de crise na Alemanha, de República de Weimar, né, de democracia, né, de crise econômica, de Tratado de Versalhes. Tá? A sociedade vai reagindo a isso. Os nazistas vão percebendo, opa, peraí, como que a sociedade está? Falando bem ou falando mal do Tratado de Versalhes? Falando mal. Opa, então eu vou configurar o meu discurso para que o meu discurso entre em sintonia com a sociedade. Então eu vou criticar o Tratado de Versalhes. E aí o que acontece? Um monte de gente vai começar a bater palma. Beleza? A sociedade alemã era antissemita. Então eu vou propor também um antissemitismo. Eu vou propor também uma política de perseguição às minorias. Opa, eu tenho um casamento ali, né, entre os anseios da sociedade, o que a sociedade pensava, o que a sociedade queria e o que o Partido Nazista está fazendo. O que o Partido Nazista observa e vai reproduzir isso. E aí ele ganha apoio social. Tá? Então, letra C, ok? Muito bem, é a falsa. 4. Leia o texto abaixo. A partir do início de 1942, em Auschwitz e nos Lager subordinados, em 1944 em 1944 cerca de 40, o número de controle dos prisioneiros não era mais somente costurado nas roupas, mas tatuado no antebraço esquerdo. Tatuava o número de identificação do prisioneiro em Auschwitz. Tá? A operação era pouco dolorosa e não durava mais que 1 minuto, mas era traumática. Seu significado simbólico estava claro para todos. Este é um sinal indelével, daqui não saíram mais. Vocês não têm mais nome. Vocês não têm mais nome. Vamos grifar isso daqui, ó. Olha a ideia aqui, ó. Vocês não têm mais nome. Este é o seu nome, ok? Aquele número tatuado era o seu nome. Tá? A violência da tatuagem era gratuita, um fim em si mesmo, por ofensa. Não bastavam os 3 números de pano costurados nas calças, no casaco e no agasalho de inverno? Não bastava. Era preciso algo mais. Era preciso algo mais, uma mensagem não verbal, a fim de que o inocente sentisse escrita na carne sua condenação. 40 anos depois, minha tatuagem se tornou parte do meu corpo. Não me vanglorio, nem me envergonho, não a exibo, nem a escondo. Mostro-a de uma vontade a quem me pede, por pura curiosidade, prontamente com ira a quem se declara incrédulo. Muitas vezes os jovens me perguntam por que não retiram, e isso me espanta. Por que deveria? Não somos muitos no mundo a trazer esse testemunho. Tá? A questão ali da tatuagem, né?
e como o Primo Levi, que escreve esse trecho, né, esse trecho retirado do livro Os Afogados Sobreviventes, Primo Levi, um italiano, que sofreu nos campos de concentração nazistas, narra aspectos de sua experiência em Auschwitz que sintetiza um dos objetivos fundamentais do campo de concentração. Então vamos lá, olha lá, não tem nome, você é um número, tá? A gente já conversou em outra questão sobre algo muito semelhante. Ao aprisionamento e emprego em trabalhos forçados de judeus do sexo masculino, não, presta atenção, não eram apenas do sexo masculino, ambos, né? Tanto mulheres quanto homens foram aprisionadas em campos de extermínio, foram para Auschwitz. Ao aprisionamento exclusivo de opositores políticos. Calma aí, teve aprisionamento de opositores políticos? Teve. Qual é a palavrinha aqui que a gente chama atenção? Essa daqui, ó, exclusivo. Teve aprisionamento de opositores políticos? Teve. Foi exclusivo? Não. Né? Quando a gente lembra de Auschwitz, a gente lembra de judeus. Então essa aqui tá na cara que tá errada. Ao emprego de práticas de desumanização. É isso que o texto fala. Você não tem mais nome, tá? Então, é o emprego de práticas de desumanização, tá? Essa é a alternativa correta. Ao uso de campos de concentração como prisão de soldados inimigos, está errado, né, gente? Podia até ter preso soldados inimigos, né? Mas esses são campos de prisioneiros, não são campos de concentração. A diferenciação de prisioneiros colaboracionistas daqueles prisioneiros comuns, através de técnicas como tatuagem e vestimentas, não. Havia prisioneiros colaboracionistas? Havia, né? Muito do trabalho realizado no campo era realizado por judeus, tá? Mas a tatuagem aqui não tinha esse objetivo, né? Então vamos lá, fechando aqui para 5. Na noite de 8 para 9 de novembro de 1923, um jovem de ascendência austríaca invadiu um comício político que era realizado em Burgerbraukeller, uma das maiores cervejarias de Munique, na Alemanha. De arma em punho, ele falou aos presentes sobre a Revolução Social, que devolveria à Alemanha a glória que havia perdido após a Primeira Guerra Mundial. Sempre olhando para trás, né? Olha, nós tivemos um passado de glória, né? Nossa nação é uma nação que ela tem, né, ela é uma nação que ela tem uma dignidade, né? Ela tem uma cultura superior, né? Ela foi corrompida, né, por ideias de fora, né? Essa ideia aqui do discurso nazista. Muitos dos ali presentes não conheciam esse homem, mas alguns sabiam quem ele era, Adolf Hitler. O episódio ficou conhecido como Putsch de Munique, da cervejaria. E, embora tenha fracassado, pois seus participantes foram presos, acabou por conferir popularidade para o nazismo ao ecoar essa insatisfação social com a República de Weimar. Acabei de falar sobre isso, né? Em outra questão. Então, o nazismo, ele observa essa insatisfação e incorpora o discurso. E é lógico que ao ecoar essa insatisfação, né, vai ganhar muita notoriedade. Eliminar a fração bolchevique do governo, nossa, os bolcheviques estavam longe da Alemanha, estavam lá na Rússia, lá na União Soviética, né? Minar a coalizão semi-presidencialista alemã, não, né? Propor obediência aos adversários, muito pelo contrário, se fosse desobediência, poderia ser uma questão verdadeira. Imitar a atuação teatral da política italiana, também não, tá? Então vamos lá, letra A. Continuando, 6. Segundo Hannah Arendt, o totalitarismo pode ser conceituado como um regime de governo no qual prevalece a dominação permanente de todos os indivíduos em toda e qualquer esfera da vida, ou em Origens do Totalitarismo. Isso daqui é o livro da Hannah Arendt. Utiliza-se a retórica populista ao explorar temas como a corrupção endêmica nacional, crises econômicas ou declínio dos valores tradicionais morais da sociedade, apresentando-se como a alternativa possível para acabar com esse mal. São exemplos de regimes totalitários existentes ao longo do século XIX, etc. Muito fácil, né? Fascismo, sim. Nazismo, sim. Franquismo, sim. Francisco Franco, né? Salazar em Portugal, salazarismo, sim. Então, lá, absolutismo, claro que não, né? Absolutismo está totalmente fora de contexto aqui. Absolutismo lá na França,
né, nos séculos 16, 17, 18, tá? Totalmente fora de contexto. Letra E. Vamos lá. Leia o poema a seguir, escrito por William dos Santos Lira. Desculpa, William dos Santos Lima. Estou apenas cumprindo ordens. Em meio ao campo de concentração. Então, vou descer só um pouquinho para ver se a gente consegue pegar um máximo aqui de questão na mesma imagem, né? Na mesma tela. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Em meio ao campo de... Opa! Pegar a canetinha certa, né? Em meio ao campo de concentração, escolhi servir minha nação. Com orgulho, me tornei funcionário de Hitler e um dos principais executores nazistas. Então, eu estou falando aqui, ó, principais executores, campos de concentração. Eu tenho uma ideia de quem que a gente está falando aqui, tá? É de um soldado, né? Será que é de um soldado, gente? Né? Peguei o costume de queimar judeus. Olha aqui, ó. O que ele fazia? Queimava judeus. Será que é um soldado? Né? Eles clamavam por Deus, enquanto diziam adeus, mas não me sentia tão culpado, afinal estava apenas seguindo ordens. Tentei parar com isso, mas quanto mais procurava paz, mais judeus iam para a câmara de gás. E do inferno ninguém mais me salvaria, nem mesmo Cristo. Vivi diversos anos executando judeus, mas no inverno eu adoeci, eu morri, e direto para o inferno eu desci. Vamos desligar aqui para descer. Eu sabia que aquele destino estava claro. Mesmo assim, tentei buscar minha salvação no inferno. Minha salvação no inferno. Ao diabo implorei: por favor, tente piedade da minha alma. Ele respondeu com calma: me desculpe, estou apenas seguindo ordens. Assinale a alternativa cujo momento histórico é referenciado pelo poema, tá? Então vamos lá, com calma. Na invasão da União Soviética, soldados alemães praticaram toda espécie de crimes, principalmente contra os judeus russos, mas para fugir de punições, é legal estar cumprindo ordens. Será que o texto que a gente leu, né, se refere a um soldado? Pedi para vocês se atentarem a isso, né? Não fala de nenhum soldado. No julgamento de criminosos de guerra no Tribunal de Nuremberg, muitos réus assumiram seus atos na Alemanha nazista, mas alegavam que estavam apenas cumprindo ordens superiores, né? Correto, tá? Então vamos lá, Tribunal de Nuremberg, né? Criado para processar os nazistas criminosos de guerra. E aí esses nazistas que serviram nos campos, né? Eles praticaram lá atrocidades, matando uma série de pessoas, defendiam, né, das acusações. Não, peraí, eu não posso ser penalizado, eu estava só cumprindo uma ordem, como que eu ia descumprir uma ordem superior, tá? Então essa letra B é correta. A Itália fascista, liderada por Mussolini, vai perseguir tenazmente os judeus italianos. No momento em que recebe condenação internacional, o líder italiano afirmava que estava apenas cumprindo ordens. Está errado, né? Não houve essa pressão e Mussolini também não se desculpou dessa forma. Em 1938, Hitler e Stalin fizeram um pacto de não agressão alemão soviético, partilhando entre si o território da Polônia. Ao massacrar os judeus poloneses, Stalin usará a desculpa de que estava apenas cumprindo ordens, não, né? E aí também não. Ao aliar-se à Alemanha, o Japão vai empreender uma campanha antissemita, deslocando para campos de concentração toda a população judaica que estava no país, ao ter as cidades de Hiroshima e Nagasaki destruídas pelas bombas atômicas. O governo japonês anunciou que estava apenas cumprindo ordens de Adolf Hitler. Também não é, tá? Então ficamos com a letra B, ok? Após a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, a Europa conheceu diversas experiências políticas de extrema-direita, as quais ficariam conhecidas como regimes totalitários nazifascistas. Apesar das diferenças que existiam entre esses regimes nazifascistas, nesse período é correto afirmar que eles possuíam características comuns, tais como, vamos lá, características dos regimes nazifascistas, tá? E vamos anotar aqui o que está verdadeiro e o que está falso. Mistificação do líder político e chefe de Estado? Sim, né? Foi mistificado, né? Um líder sobrenatural. Liberdade de cátedra nas universidades, então quer dizer que os professores tinham liberdade para ensinar o que queriam, os direitos para a atuação de intelectuais e artistas foi garantido, tá? Não, aqui não.
Adoção oficial de políticas de propaganda de massa, sim, mas nem todas estão certas. Presença do partido único, sim. Adoção de políticas de propaganda de massa, sim. Militarismo, sim. Políticas expansionistas, sim. Então, letra B tem todas corretas. Por enquanto, letra B aqui, ó. Antiliberalismo, sim. Adoção de políticas de propaganda de massa, sim. Garantia de direitos civis básicos, não. Direitos civis básicos para todos, não. Para os alemães pode ser, mas e para os outros? Que eram nem considerados raça superior. Garantia de liberdade de organização trabalhista e sindical? Claro que não. De jeito nenhum. Tá? Os sindicatos sendo organizados pelo Estado. O ultranacionalismo em defesa da unidade da pátria e de seus valores? Sim. Estratégias e práticas políticas que limitavam a expansão do capital privado? Não. Não, o capital privado foi estimulado. Estado forte, centralizado? Sim. Então, o último aqui, ó, tá dando para ler muito pouco aí, se tiver dando para ler, né? É sim também, tá? Vamos descer para a 3. 3, né? Militarismo e política territorial expansionista? Sim. Exercício de censura e controle político das dissidências? Sim. Mistificação do líder político e chefe de Estado? Sim. Baixa interferência estatal na vida econômica? Não. O Estado interferia. Então, ficamos com a letra B. É isso? Deixa eu só conferir aqui, porque eu apaguei. Letra B. É isso mesmo. Não marquei aqui no meu gabarito, mas é isso mesmo. Tá? 9. Os fascismos do período entre guerras não surgiram realmente do vácuo, mas formaram seu corpus a partir de ideias, conceitos, problemas presentes em toda a sociedade europeia há séculos. É isso que eu já mencionei com vocês. A grande inovação dos fascistas, na realidade, foi reelaborar essas ideias de forma que eles pudessem servir para as necessidades políticas do período em questão e combiná-las, dando a elas uma certa coerência de forma a se tornarem politicamente úteis. As características mais marcantes do regime italiano, do fenômeno retratado no texto, foram expansionismo e socialismo? Socialismo não. Anarquismo e pan-eslavismo? Nenhum dos dois. Né? Pan-eslavismo, a população italiana não era eslava, e anarquismo também não. É uma ideologia de esquerda. Totalitarismo e anticatolicismo? Não. Né? Lembra lá, Mussolini, Tratado de Latrão, acordo com a igreja, buscando o apoio da população italiana, que é extremamente católica. Autoritarismo e corporativismo, sim, era autoritário, corporativista, olha lá. Nego a luta de classes, o Estado a resolver os conflitos para que não ocorra mais os confrontos entre trabalhadores e empresários, para que não ocorra mais luta de classes. Liberalismo, não. Nacional sindicalismo também não, tá? Então, letra D, ok? Bom, pessoal, feito o nosso resumo, tá? Vamos voltar aqui. Feito o nosso resumo, não, feito nossa correção, tá? Corrigimos aí mais uma lista de exercícios. Qualquer dúvida, anota ou me manda um zap. Talvez eu não consiga te responder imediatamente o zap, mas fica gravado lá. Uma hora eu te respondo, tá? Ou então, em sala de aula, professor, tá? Eu te mandei um zap sobre uma dúvida. O senhor podia responder agora pra gente aqui, pra sala toda, né? Beleza, sem problemas, ok? Pessoal, abraço a todos vocês. Espero que essas correções estejam sendo bem aproveitadas, né? Que esteja fazendo aí trazendo, né, uma diferença aí para vocês no entendimento do conteúdo, certo? Pessoal, abraços e até uma próxima vez. Tchau, tchau, gente.